Olá, Fera Fórmula do Sucesso, como vai? Estamos aqui para mais um encontro nosso, não é? Nesse nosso curso de Geografia. E eu queria convidar você para hoje concluirmos o nosso módulo de Cartografia. Lembre-se que nos 3 últimos encontros trabalhamos justamente esse conteúdo de uma abordagem tão interessante do ponto de vista, sobretudo, da representação das informações geográficas. Trabalhamos, por exemplo, a questão de como é que os dados são adquiridos em campo, as técnicas de levantamento. Falamos também sobre as representações do relevo terrestre em cima do mapa, com a utilização dos recursos das curvas de nível. Hoje falaremos sobre a questão da projeção cartográfica. E o que é que vem a ser uma projeção cartográfica? A projeção cartográfica, ela é o recurso técnico que possibilita ao cartógrafo trazer as informações do objeto esférico ou da figura esférica que representa a superfície da Terra, que é o globo, para o plano, o mapa. E, de alguma maneira, esse tipo de informação, ao ser tratada de uma figura esférica para o plano, vai apresentar as suas distorções, os seus erros. Isso é natural. Só que, com a utilização de técnicas de representação por meio de projeções, em cima de outras figuras geométricas, é possível se transferir as informações do globo para o plano, reduzindo ou minimizando os erros. Mas lembre-se, os erros nunca deixam de existir. Toda a representação cartográfica possibilita, de uma maneira mais interessante, tecnicamente falando, transferir as informações do globo para o plano. Contudo, ela não define ou não finaliza nenhum tipo de erro. Na realidade, repetindo, apenas esses erros eles são minimizados, para que o mapa ele fique mais razoável, para que o mapa ele fique com uma maior precisão possível, conforme a sua finalidade. Bom, em relação a essas projeções, existem 2 possibilidades de classificá-las. Uma dessas possibilidades, você acompanha comigo agora no quadro. Observe, nós temos aqui um conjunto de 4 projeções em destaque. As projeções equivalentes, que são aquelas que têm a propriedade de manterem uma proporcionalidade das áreas, mas que sacrificam as formas representadas. Bom, então temos uma qualidade aí nesse tipo de projeção. O fato delas manterem uma proporcionalidade. A proporcionalidade está no fato de que, ao comparar o mapa com a realidade, você poderá observar que as terras, as massas, estão em proporção. Não é? Matematicamente falando, a escala que vai aparecer no mapa será a escala aproximadamente dentro da realidade matemática do número de reduções que aparece no denominador da escala ao que as terras emersas estão representando no mapa. Mas as formas, no entanto, elas podem não ser tão bem representadas. Isto significa, então, que alguns continentes, por exemplo, eles podem apresentar uma espécie de distorção do ponto de vista do seu formato, como alongamentos, achatamentos, uma deformação realmente. As projeções de Malwade e de Peters, que nós vamos ver daqui a pouco em exemplos, são projeções que se enquadram muito bem nesse tipo de perfil, nesse tipo de projeção. As conformes são projeções que não deformam os ângulos, isto é, elas mantêm ângulos dentro de um determinado padrão. O caso, de maneira geral, das projeções, que nós vamos ver daqui a pouco, das projeções cilíndricas, elas mantêm ângulos de 90 graus dentro de todo o mapa. Então, dentro desse contexto aí, elas mantendo essa angulação possibilitam, por exemplo, a medição de certa maneira de distâncias em certa medida, mas, sobretudo, o traçado de rotas. Mas essas projeções, elas distorcem as áreas. Essa distorção se diz respeito justamente à questão da proporção, que é mantida nas projeções equivalentes, mas nas conformes essa proporção ela se perde. Algumas áreas, por exemplo, algumas massas continentais ficam com um tamanho exagerado em relação às demais.
A projeção cilíndrica de Mercator é uma projeção que se enquadra neste exemplo de conformidade. As equidistantes são as projeções que, por manterem as distâncias corretas no mapa, elas possibilitam a medição também de uma forma mais correta, mais coerente, não é? Considerando-se, claro, a escala, do que as demais projeções. É o caso das projeções azimutais equidistantes, projeções em que as distâncias, de acordo com a escala, podem ser medidas com alguma segurança. Já aquelas projeções onde não há nenhuma propriedade de equivalência, não é? Ou de conformidade, ou manutenção dos azimutes, não é? Para o controle, por exemplo, dos ângulos entre o norte magnético e o norte geográfico, que nós estudamos, inclusive, não é? Nas aulas de orientação e localização. Esse tipo de projeção que não preserva nenhuma dessas qualidades é classificada como afilática ou arbitrária. Existem algumas projeções descontínuas ou interrompidas, em que o globo ele aparece representado no mapa, aparece representado no plano de maneira parcial. E esse tipo de projeção pode ser enquadrado nesta categoria. Bom, prosseguindo agora, observe um outro tipo de classificação das projeções cartográficas. Aliás, o que nós vemos no quadro agora é um tipo de classificação que é até mais comum, não é, de ser cobrado nas avaliações dos vestibulares, inclusive no Enem, que é a classificação de acordo com a figura geométrica utilizada como auxílio para a transferência da informação ou das informações do globo para o plano. O primeiro caso aí é o de projeção cilíndrica. Neste tipo de projeção, nós temos a propriedade de que paralelos e meridianos, você observa abaixo, na figura abaixo da primeira figura, que é a projeção cilíndrica, que os meridianos e paralelos estão se cruzando, formando ângulos retos, ângulos de 90 graus. Esse tipo de propriedade aí permite certa regularidade à projeção cartográfica. No entanto, se você reparar bem, nós temos o plano equatorial traçado na parte inferior deste mapa, ou seja, a latitude zero. Note que à medida que a latitude está evoluindo para valores maiores, os paralelos estão se distanciando cada vez mais entre si. Não é? E por que isso acontece? É justamente pelo fato de que o plano de tangência do cilindro em relação ao globo não é homogêneo, e também pelo fato de que o cilindro não tangencia todo o globo, já que são figuras geométricas bastante distintas. E, naturalmente, à medida em que se afasta do ponto ou do plano de tangência, o mapa ele vai apresentando erros maiores, distorções maiores. Nós vamos ver daqui a pouco a razão para que os paralelos, inclusive, se distanciem. E é por causa justamente desse distanciamento maior entre os paralelos que, consequentemente, nós vamos observar que as terras emersas localizadas em latitudes maiores tendem a apresentar um erro, não é? E esse erro está no exagero de sua representação, de seu tamanho, na comparação com terras situadas a latitudes menores. Esse tipo de projeção, portanto, considerando esse aumento das distorções à medida em que se afasta ou nos afastamos do Equador, é um tipo de projeção mais interessante, você deve estar concluindo, não é? Considerando, obviamente, o equilíbrio da representação para as áreas de baixas latitudes, ou seja, para aquelas situadas próximas aos trópicos, próximas à linha do Equador, dentro dos limites dos trópicos, não é? A zona tropical do planeta e mais próximo à linha do Equador. O segundo tipo de projeção, uma projeção cônica, não é? Nós temos agora um cone lançado sobre o globo terrestre e na perspectiva convencional, na perspectiva equatorial, observe que o tangenciamento do cone em relação ao globo fica aí pelas latitudes médias, aquelas latitudes que estão passando ali pelos trópicos, indo até mais ou menos ali os 35, 40 graus de latitude. Esse tipo de projeção, portanto, é ideal para as regiões temperadas, as chamadas latitudes médias.
E abaixo, não é, do tangenciamento, da figura que mostra o tangenciamento do globo pelo cone, nós observamos que o mapa que surge a partir dessa projeção, ele tem uma característica que não é, lhe dá uma semelhança de leque. Observe que neste caso não há formação de ângulos de 90 graus, como no caso das projeções cilíndricas. Aqui, os meridianos eles são retos, como você pode perceber, mas os paralelos apresentam um traçado curvado, isto justamente em função da perspectiva de tangenciamento do cone em relação ao globo. A terceira projeção cartográfica, nesta classificação geométrica, é chamada de projeção azimutal. Essa projeção azimutal, ela foi criada inicialmente para projetar as áreas do globo em que as projeções do tipo cilíndrica e cônica não alcançam, não é? Justamente as regiões polares, embora na figura não seja isto que esteja representado. O fato é que, por ser plana, a projeção azimutal ela tem certa versatilidade e possibilita, portanto, o tangenciamento desse plano, não é, em relação a qualquer parte do globo terrestre. Mas não esqueça, inicialmente, a projeção azimutal ela foi preparada para a representação das regiões polares. Abaixo, não é, da projeção, nós temos aí um mapa representando, não é, justamente uma transferência das informações de um plano azimutal para o desenho, para o mapa em si. Né? E a gente está observando aqui que esse mapa ele traz parcialmente uma representação de região tropical, da faixa tropical do globo, mas se estendendo até o polo. É um tipo de projeção azimutal oblíqua. Prosseguindo, observe agora, não é, uma projeção azimutal tipicamente polar. Como já dito, a projeção azimutal ela foi de início criada sobretudo para essa finalidade, representar o globo terrestre a partir da perspectiva polar. Note que nesse caso, o polo, né, se você observar bem e notar aí as feições de terras emersas, vai perceber, por exemplo, o continente americano, a Eurásia e a África aqui. Temos aqui a Groenlândia, não é? E aí, o centro da projeção, sendo ela azimutal polar, é o próprio polo. Nessa perspectiva, nós temos o Polo Norte, considerando quais são as terras emersas que estão aqui, né, destacadas. Mesmo que fosse o Polo Sul, nós teríamos essa perspectiva de polo ao centro. Estando o polo ao centro, todos os círculos aqui, concêntricos, representam paralelos. Então, projeção azimutal polar, os paralelos se apresentam como círculos concêntricos. E os meridianos são retas que convergem para o centro da projeção, ou seja, para o polo. Ok? Vejamos um outro mapa. Não é? Esse mapa é o mapa símbolo da ONU. Não sei se você já observou na bandeira da ONU. Não é? Temos um mapa semelhante a esse. É uma projeção também azimutal polar, embora com distorção das massas, não é? Muito maior do que a gente observa na projeção azimutal polar representada ou apresentada a você anteriormente. Prosseguindo, nós temos aqui agora a projeção cilíndrica de Mercator. Não é? Observe a projeção, não é? Tipicamente ou bem caracterizada aí com os paralelos e meridianos formando ângulos retos e com a distorção que lhe é peculiar. À medida que há o afastamento em relação ao plano equatorial, essas distorções elas vão aumentando com o distanciamento entre os paralelos e o exagero das terras emersas. Note que esse exagero ele aparece sobretudo no hemisfério norte. E com seu aparecimento no hemisfério norte, nós temos aí um pouco da história da geografia crítica, que lá pelos anos 60, anos 70, inclusive, aparece, não é, em destaque, evidenciando uma certa tendência da cartografia mundial, não é, lá durante o século XVI e século XVII em relação às representações. A questão do eurocentrismo. Observe que o mapa, ele traz, não é,
aqui o mapa mundi, a Europa ao centro. Embora, não é, observemos aí que tem uma linha imaginária central, que é um meridiano, mas esse meridiano não é exatamente o meridiano de Greenwich, que, como você sabe muito bem, o meridiano de Greenwich ele passa sobre a Grã-Bretanha e não é o caso do meridiano que está traçado, não é, já neste mapa. Bem, além dessa questão, o eurocentrismo ele foi apontado ou relacionado também ao fato das terras situadas no hemisfério norte aparecerem com um tamanho exagerado. Inclusive, não é, se nota aqui pela própria Groenlândia, que aparece com um tamanho praticamente equivalente à América do Sul. E a gente sabe que proporcionalmente isto não é a realidade. Note também que no hemisfério sul as terras não apresentam um tamanho exagerado que as do hemisfério norte. Mas está aí um equívoco justamente da criticidade ao mapa de Mercator, a projeção de Mercator. O fato da Europa estar no centro, sem dúvida nenhuma que isso foi uma designação, foi uma determinação, não é, da época. Mas o exagero das terras situadas no hemisfério norte não pode ser explicado dentro desta mesma perspectiva. Se você observar bem, o valor das latitudes para norte evoluem bem mais do que para sul. Isto pelo fato de que no hemisfério sul, a porção das terras emersas é bem inferior ao quantitativo que se tem de terras emersas no hemisfério norte. Tanto é que você certamente aprendeu no ensino fundamental, por exemplo, que o hemisfério norte, por conta dessa questão, pode ser chamado de hemisfério das terras, e o hemisfério sul e o hemisfério das águas. Você deve estar até se perguntando, cadê a Antártida? De fato, a Antártida não aparece na projeção cilíndrica original de Mercator, até porque à época a Antártida ela não era conhecida, ou se identificada, achava-se que era apenas uma massa gelada, semelhante à calota polar ártica. Só que na realidade depois se descobriu que se trata de um continente coberto de gelo. Então, este é o fato que explica, não é, o hemisfério norte ser projetado até latitudes maiores, em função de ter terras emersas conhecidas à época, que evoluem até valores maiores de latitude. Ok? Para deixarmos ainda mais bem explicada esta questão do exagero das terras situadas no hemisfério norte, não é? Observe agora esta figura, que traz justamente um cilindro tangente ao globo terrestre e uma projeção no plano semelhante ao mapa, com coordenadas inclusive, não é, desta esfera, deste globo. Note que os ângulos são mantidos. Contudo, as distâncias entre os paralelos são aumentadas à medida em que nos afastamos do Equador, à medida em que as latitudes evoluem. E a explicação está no fato de que, já que o cilindro não tangencia toda a superfície do globo, é natural que as áreas não tangenciadas apresentem distâncias maiores, exageros, justamente porque nós temos aqui na concepção do mapa o globo como se tivesse sido aberto sobre o cilindro. E, naturalmente, essa incompatibilidade entre as figuras gera a distorção apresentada. Portanto, nós temos aí uma justificativa para que no mapa da projeção de Mercator as terras sempre sejam apresentadas com um tamanho exagerado. No nosso próximo encontro, no próximo bloco, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre a questão da geografia crítica relacionada à projeção de Mercator e também o surgimento, não é, de um outro mapa fundamentado justamente nessa crítica. Um grande abraço para você e bons estudos.